Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 3. Tornando-se magista. É preciso tempo, prática e experiência para se tornar magista. Não basta ler uns livros, fazer os exercícios, uns rituais e coisas assim, e achar que virou magista. Infelizmente é fácil demais nos convencermos de que somos capazes de fazer alguma coisa. Quando Aleister Crowley escreveu que a magia é para todas as pessoas, poucas parecem ter considerado que talvez ele estivesse exagerando. Se observarmos a vida de Crowley, nos atentando especificamente para todas as pessoas ligadas a ele que tentaram se tornar magistas, mas falharam, e cujas vidas terminaram em loucura ou sofrimento, veremos claramente que a magia não é para todo mundo. Magistas reconhecem que o mundo pelo qual transitam é um lugar extremamente complexo, que tudo que parece óbvio e evidente oculta uma complexidade intensa, de uma profundidade que talvez nunca consigam assimilar por completo. Por necessidade, pessoas assim jamais baixam guarda diante de tudo que possa limitar sua capacidade de adaptação e sobrevivência nesse mundo. Estão o tempo todo conscientes das próprias estruturas interiores e do que está ao redor, e se esforçam constantemente para expandir suas possibilidades de ação. São pacientes, mas estão atentas à necessidade, às vezes, de ir longe demais em todas as direções. Em alguns sentidos, a magia é a ciência dos extremos. Muitas pessoas se atraem pelo ocultismo na tentativa de fugir das responsabilidades humanas. Muitas parecem querer ganhar poderes mágicos instantaneamente, sem sacrificar nada e sem assumir nenhuma responsabilidade por tais poderes. Mas as capacidades que podem ser desenvolvidas por magistas não são uma ferramenta que se compra na lojinha da esquina. Os poderes mágicos são literalmente o resultado de disciplina, prática, estudo e aplicação de teorias e técnicas à própria vida. Além do mais, esse processo nos transforma. Com o poder vem o entendimento da responsabilidade. É minha responsabilidade enquanto escritor dizer que nunca ninguém se tornou magista só lendo livros. É claro que é possível aprender com outras pessoas, mas isso só acontece quando começamos a remexer o que lemos ou aprendemos e aplicamos isso com êxito à nossa própria vida. Na segurança da própria cabeça todo mundo pode ser magista, e às vezes ajuda a ter amizades ou colegas que concordem. O teste é ser magista em qualquer outro lugar. E a compostura ou uma certa segurança de si é um dos poderes mais importantes que podem ser desenvolvidos por magistas. Magistas competentes mantêm essa compostura em qualquer lugar e com qualquer pessoa por perto. Trata-se de um poder desejado e reconhecido, pois ele diz muito mais sobre a pessoa que o detém do que a própria pessoa diz de si mesma. Nos círculos mágicos, é comum confundirem a diferença entre magia básica e avançada. A primeira é associada a iniciantes, enquanto a segunda é domínio de pessoas adeptas e que são magas. Algumas pessoas parecem acreditar que as técnicas básicas de magia devem ser praticadas apenas por um tempo determinado e depois descartadas em favor de algo mais misterioso. Na abordagem do caos, o termo básico se aplica a qualquer técnica ou prática que seja simples, eficiente e que, uma vez compreendida, possa ser aplicada ao longo de toda uma vida, não importa o quanto a nossa prática avance. Preparando-se para a prática mágica. É necessário prática para aprender quaisquer técnicas e habilidades mágicas, assim como para aprender a ler, escrever ou dirigir. E praticar é difícil, ainda mais hoje, acostumados que estamos com a ideia de cursos, terapias e remédios instantâneos. Uma oficina de fim de semana não transforma ninguém em magista, assim como um fim de semana dirigindo um carro não transforma ninguém em motorista competente. É preciso tempo, esforço e autodisciplina. Quando estamos aprendendo técnicas mágicas, é comum passarmos por um processo de expansão das nossas habilidades cotidianas, muitas vezes de uma maneira que nunca vivenciamos. Isso exige um nível de determinação que pode parecer pesado ou de baixo custo-benefício, e pode acontecer de percebermos os resultados apenas no longo prazo. Há dois aspectos importantes a considerar quando falamos de prática. O primeiro é que estamos aprendendo novas habilidades que vão formar uma base sólida para trabalhos futuros.
Não faz sentido tentarmos trabalhar inteiramente no plano astral se somos incapazes de sentar quietos por 5 minutos ou de manter uma imagem mental sem nos distrairmos com o primeiro pensamento que passar. A prática requer disciplina, e o desenvolvimento da autodisciplina é, por si só, um aliado mágico poderoso. Ao nos dedicarmos com afinco a algo que nos comprometemos a fazer, no mínimo nos tornamos mais confiantes da nossa capacidade de ação, e a confiança é uma das chaves para o sucesso na magia. O segundo aspecto a considerar é que, ao estabelecermos como objetivo uma prática regular, estamos nos opondo ao que provavelmente é o mais implacável dos adversários mágicos, nossa própria inércia. Se uma pessoa diz para si mesma que é preguiçosa, incapaz de se concentrar e que nunca termina nenhuma tarefa, então o único modo de romper com essa limitação imposta sobre si própria é escolher uma prática regular e se ater a ela. E a gente se surpreende com a criatividade que temos para dar desculpas e fugir da prática. Talvez seja melhor dormir mais um pouco do que levantar para meditar. Amanhã eu faço o dobro para compensar o que não fiz hoje. Não tenho todo esse tempo livre. Às vezes as limitações que nos impomos parecem ter vida própria. Elas resistem e lutam contra as mudanças que tentamos fazer na nossa vida. Pode ser que muitas tarefas que assumimos no dia a dia não nos pareçam muito difíceis ou desafiadoras justamente porque não as levamos muito a sério. Nossas limitações só tentam se preservar quando fazemos algo que ameaça nossos padrões pré-estabelecidos, e um bom sinal disso são as desculpas sedutoras que nos damos para evitar a prática. Mas o único modo de alterar um padrão é continuar tentando até conseguir, o que geralmente exige determinação, tenacidade e muito sangue nos olhos, 3 qualidades úteis para aspirantes a magista. O diário mágico. O diário mágico é um aliado em nossa prática, um registro do trabalho e um confidente. Na astronomia costuma-se dizer que se algo não foi registrado, não aconteceu. Ótimo axioma também para magistas. Manter um diário mágico é um bom hábito, que possibilita registrar todos os exercícios e técnicas que experimentamos, qualquer ideia ou insight que surja a partir disso e tudo mais que nos for importante. Revisitar as tentativas iniciais anos mais tarde pode ser desconfortável e desconcertante, mas, ao mesmo tempo, nos mostra como é muito útil ter esse registro, pois ideias e insights mágicos com frequência remetem a experimentações anteriores. Não é raro que magistas comecem a desenvolver uma ideia, deixem-na de lado e, anos depois, voltem a ela com uma nova compreensão de seu significado. O mesmo tende a acontecer com livros. Às vezes lemos uma obra sem entender o que está sendo dito, até que depois a relemos, e à luz da experiência acumulada, descobrimos que tudo faz muito mais sentido. Também vale lembrar que magistas, em sua maioria, apresentam os próprios pontos de vista e insights ao desenvolver suas abordagens e especialidades mágicas. Do mesmo modo, o diário é um registro do nosso trabalho que, no futuro, pode ser considerado um documento valioso para pessoas que trabalham como historiadoras. Para manter um diário mágico, você deve escolher o método que lhe seja mais conveniente. Pode ser um caderno com as páginas em branco, um fichário ou até mesmo um arquivo no computador. É importante incluir nas entradas do diário informações como: o que foi feito? Quanto tempo levou? Onde foi feito? Informações climáticas pertinentes, fase da lua, conjunções astrológicas, se isso for significativo para você. Sua impressão de como tudo correu. Qualquer ideia que tenha vindo à tona. Qualquer outra observação. Alguns grupos e algumas pessoas que ensinam magia fazem questão de que seus estudantes apresentem seus diários para avaliação. Manter o diário como se alguém fosse checá-lo em algum momento pode ser um incentivo útil. Tempo. A prática regular demanda tempo, e o tempo é um bem que algumas pessoas não têm na mesma proporção que as outras. Por exemplo, muitos manuais práticos de magia recomendam realizar determinada prática de maneira assídua, todos os dias na mesma hora. Isso é ótimo para quem tem um estilo de vida que permite planejar o dia a dia com esse rigor, mas para outras pessoas é impossível. Ao estabelecer uma rotina de práticas, é essencial ser realista quanto à quantidade de tempo livre que podemos dedicar a isso.
Se for absolutamente impossível manter uma prática diária, devemos criar uma rotina que tenha uma chance maior de ser mantida por nós. Só é útil estabelecer uma rotina se ela for realista, se sabemos que vamos conseguir o tempo livre necessário para se dedicar a ela. Do contrário, provavelmente não vamos conseguir mantê-la, o que não vai melhorar em nada nossa autoconfiança. Eu descobri que, em geral, é melhor praticar um exercício curto, mais frequente, do que longo, mais esporádico. É melhor meditar 5 minutos todos os dias do que meia hora a cada 3 semanas. Da mesma forma, é mais fácil fazer certos exercícios por apenas alguns minutos nas primeiras vezes, e aumentar sua duração aos poucos, do que se esforçar demais e acabar se desgastando. Não faz sentido tentar correr antes de saber caminhar, ainda mais quando se trata de magia, uma área em que é muito fácil cair de cara no chão. Intervalos. Deve-se levar em consideração que, no começo, é muito comum acabarmos nos sobrecarregando de trabalhos mágicos. Essa não é uma boa prática, pois é muito fácil nos afundarmos na inércia. Quando nos vemos nessa situação, é melhor tirar uma folga do trabalho mágico, particularmente se estivermos lendo uma quantidade excessiva de livros sobre magia, sem nos dar o tempo necessário para assimilar o conteúdo. Dar um tempo do trabalho mágico pode ser um ato mágico por si só. Determine um período durante o qual você não vai ler nenhum texto sobre magia, nem realizar qualquer prática mágica exceto, talvez, uma meditação diária simples. Paradoxalmente, pode ser que você tenha dificuldade de fazer isso, ainda mais se der muita importância ao processo todo de tornar-se magista. Quando damos um pequeno respiro, acabamos voltando à prática com um interesse renovado. Etapas de aprendizado. É bom ter em mente que passamos por 3 etapas ao aprendermos novas habilidades. Inicialmente, nos dedicamos a novas práticas com um alto nível de entusiasmo, assim espero. A prática dá bons resultados, e conseguimos sentir os benefícios do que estamos fazendo. Até aí, tudo bem. Em algum momento, no entanto, entramos numa fase mais árida, a coisa vira um tédio. É quando todas as desculpas para não fazer nada, todas as pequenas vias de escape a que recorremos ficam mais fortes. Quem entra em cursos de longa duração conhece muito bem esse de pico. Nessa fase, desistir parece mais fácil que persistir. E de fato muitas pessoas desistem do desenvolvimento mágico nessa etapa, porque descobrem que os benefícios que experimentaram até então de repente encolheram e desapareceram. Meu conselho é segurar firme e prosseguir. Essa fase não vai durar para sempre, ainda que às vezes pareça o contrário. Nos surpreendemos quando conseguimos superar essa curva e perceber que, pouco a pouco, nosso sentimento vai mudando e passamos a enxergar os benefícios daquilo que nos pareceu inútil e tedioso, e que agora pode até ser prazeroso. Em grande parte, nossos primeiros processos de aprendizagem na vida se dão dessa forma, mas é comum nos esquecermos o quanto as pessoas que nos ensinavam também nos incentivavam a ler, escrever e fazer cálculos. Esse processo, a princípio um jogo novo e divertido, passa a ser uma imposição entediante, até que um dia se torna algo que conseguimos fazer sem esforço. Muitas das habilidades e aptidões mágicas, da meditação à clarividência, são adquiridas dessa maneira. Autoavaliação. Criticar o próprio progresso pode ser difícil, considerando que às vezes a magia é um assunto nebuloso, com termos de referência muito vagos. Boa parte de alguns sistemas mágicos consiste em desenvolver um quadro de referência simbólico para que possamos, a partir dele, entender em que ponto estamos, onde estávamos e para onde estamos indo. Como veremos a seguir na sessão sobre perigos mágicos, é muito fácil que magistas tenham uma percepção inflada da própria iluminação, mas é igualmente fácil negarem que estejam fazendo qualquer progresso. O diário mágico é de grande ajuda aqui. Podemos achar que não progredimos nada durante certo período, mas se mantivermos um registro da nossa prática, poderemos perceber algumas diferenças ao longo do processo. Ser capaz de se analisar é um aspecto importante do desenvolvimento mágico, embora às vezes subestimado. Há estudantes que recorrem a pessoas que consideram professoras ou gurus para lhes dizer onde estão, o que pode acarretar outros problemas específicos, ainda mais quando se espera que gurus assumam total responsabilidade por tudo.
E há pessoas que se consideram professoras e se sentem mais do que à vontade para fazer isso. No fim das contas, não há quem nos conheça melhor do que nós mesmos. Por isso é preciso respirar fundo e se preparar para reconhecer e registrar no diário nossos pontos fracos e os diálogos internos que nos convencem de que a gente não consegue. Pode ser útil dividir uma página em 2 colunas e listar os pontos fortes e fracos que identificamos em nós mesmos, o que gostaríamos de mudar e de que modo entendemos que a magia pode ajudar. Conhece a ti mesmo era a advertência dada a quem se iniciava nos mistérios de Eleusis, na Grécia, e continua sendo um dos principais axiomas para magistas até hoje. A magia é perigosa? Embora pouco se admita, qualquer magista, inclusive quem já avançou bastante no percurso, pode cair em certas armadilhas. Algumas delas são: isolamento. O isolamento antecede a loucura. Ainda assim, a maioria dos manuais de magia são direcionados a pessoas que praticam sozinhas. Embora magistas costumem ser individualistas, é bom lembrar que também somos seres sociais e raramente conseguimos nos desenvolver isolados do mundo, e esse é um dos motivos de buscarmos ordens mágicas, grupos e cursos. Nem todo mundo gosta de trabalhar em grupo, mas ainda assim convém ter alguém com quem seja possível discutir ideias, progressos, problemas e sentimentos. Mesmo que as pessoas não partilhem dos nossos interesses, ter um ombro amigo costuma ajudar. Não fazemos magia para fugir do mundo, mas para nos tornarmos melhores ao agirmos nele. Se não conseguimos comunicar a outras pessoas o que pensamos e sentimos e somos igualmente incapazes de ouvir a opinião delas, será bem fácil cair em outras armadilhas. Síndrome magistoide. Alguns livros de magia dão a impressão de que magistas são pessoas capazes de fazer qualquer coisa, desde atravessar o abismo da noite para o dia até organizar as próprias finanças. A síndrome de magistoide afeta as pessoas que, muitas vezes contrárias ao que pensam seus pares, acreditam ter atingido algum estado de graça, o que muitas vezes é sinônimo de agir como um grande cuzão. É muito fácil uma pessoa se convencer de que é a última magistona do pedaço, que está acima de todo mundo e automaticamente merece respeito, pois é mais importante que as outras pessoas. Lamentavelmente, a figura que sofre de síndrome magistoide tende a ser vista como digna de escárnio, pena ou zombaria, ou ainda como alguém que precisamos evitar a todo custo. É raro que outras pessoas partilhem dessa percepção inflada de si, e sua excentricidade com frequência afasta as pessoas da ideia de praticar magia. Quem sofre disso costuma demonstrar um desejo intenso de ser mestre ou guru, provavelmente para conquistar um público cativo que reforce a ideia de que a pessoa tem razão mesmo diante de todas as evidências contrárias. Considerando sua dificuldade em aceitar que outras pessoas possam ser tão iluminadas quanto ela, essa pessoa carece daquilo que faria dela uma boa professora, aptidões sociais e a capacidade de desenvolver a empatia e a comunicação. Em resumo, se você se acha incrível, mas ninguém mais parece concordar, está na hora de dar uma boa olhada no espelho. Obsessão. A obsessão não é um perigo exclusivo à magia. É possível se obcecar com qualquer coisa, de fazer sexo a somar o número da placa dos carros que passam, mas um fator comum a todas as obsessões é não conseguirmos falar sobre outra coisa. Ter obsessão por magia é um tropeço comum. Eu mesmo já passei por isso. Eu só falava de magia com todas as pessoas, quer elas estivessem interessadas ou não, e me sentia desconfortável quando a conversa era desviada para qualquer outro tópico. Tem também o comportamento sinistro que às vezes se manifesta, que é assumir uma postura de outsider e olhar sempre no olho das pessoas, uma forma de disfarçar a falta de habilidade social e a constante sensação de inferioridade. Tragédia cósmica. É comum que pessoas que adentram o mundo da magia se sintam na urgência de pôr o mundo em ordem, de se iluminarem, e tenham pressa em realizar tudo o que é idealista. De repente, todos os acontecimentos ganham um significado mágico. Isso também se aplica a medos, preocupações e problemas, que assumem proporções cósmicas, e o que seria apenas um momento ruim, se torna uma iniciação cósmica vital para o futuro da raça humana e que ninguém mais é capaz de entender. Paranoia.
É incrível a rapidez com a qual conseguimos, em grupo ou de forma isolada, gerar uma atmosfera de paranoia mágica, o que costuma criar uma situação favorável para que algo estranho aconteça, o que, claro, será visto como prova de que de fato estamos sob ataque. E aí o que acontece? Isso mesmo, começamos a procurar por pessoas inimigas. Ah, mas ataques mágicos acontecem de fato, alguém poderia dizer. Sim, acontecem, mas eu diria que, em 9 a cada 10 vezes, basta olhar no espelho para descobrir a origem das vibrações ruins. Ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, eu só detectei 3 ataques mágicos, o que é surpreendente, considerando o talento que tenho para tirar as pessoas do sério, e cada uma dessas percepções foi corroborada por outras pessoas. Felizmente consegui lidar com todas as situações na época. Mas já conheci ocultistas que se convenceram de que estavam sob ataque de satanistas, de magia maléfica, de magistas do caos, etc. Burnout gnóstico. O burnout gnóstico acontece quando pegamos pesado demais na magia, o que geralmente se dá quando realizamos muitos rituais em pouco tempo ou não nos aterramos direito após uma sessão particularmente intensa. Há quem acredite que magistas competentes não passam por isso. Para mim, são justamente magistas competentes que devem esperar que esse tipo de situação aconteça, uma vez que a prática leva a estados de consciência esquisitos, sensações físicas estranhas e as mais puras esquisitices. Eu, particularmente, quando passo por burnout gnóstico, dou um tempo e descanso. O apoio de outras pessoas também ajuda. Sempre que possível, a magia do caos explica técnicas mágicas de forma simples, associando-as a aspectos da experiência cotidiana. Acreditar em conceitos como chakras, plano astral, karma, reencarnação, auras, energias mágicas, poderes cósmicos e coisas assim é opcional e passa pelo gosto pessoal. Não precisamos acreditar em nada disso para trabalhar com magia. Além disso, a magia não existe separada do resto da vida, não é algo que fazemos de vez em quando entre 4 paredes ou quando fechamos os olhos para meditar, mas sim um modo de vida, um modo de encarar o mundo que habitamos e tudo que há nele. Alguns manuais de magia dão a impressão de que para se tornar magista basta praticar exercícios, adotar certas crenças e aprender um vocabulário especializado para conversar com outras pessoas também magistas. Nesse ponto, faço a seguinte pergunta: o que torna a pessoa uma boa magista? Como já sugeri, ser magista é mais do que vestir uma túnica preta elegante, fazer feitiços, invocar deuses e usar uma terminologia estranha compreendida só por quem se iniciou. Fazer magia bem, pelo menos na perspectiva relativista da magia do caos, é ser eficiente e adaptável em tantas áreas da vida quanto possível. Para expandir ainda mais essa definição, examinarei as 5 principais qualidades associadas a magistas eficazes. As 5 qualidades do CHAOS. Essa sigla significa confiança, honra, atenção, organização e sensibilidade. São qualidades úteis não apenas em situações mágicas, mas na vida de modo geral, e por isso podem ser aplicadas onde for. Confiança. De maneira geral, as pessoas que são boas em magia costumam ser vistas como confiantes, mas o que isso significa de fato? A confiança, ou autoconfiança, costuma ser descrita como uma qualidade que as pessoas têm em graus variados. Podemos ganhar confiança ou ela pode nos faltar, e o excesso de confiança, por sua vez, é visto como um traço negativo, ou seja, estamos falando de algo equilibrado delicadamente. Para o contexto que estamos considerando aqui, defino confiança como a faculdade ou habilidade de se manter em relaxamento no presente imediato. Explico. Uma pessoa a quem no geral falte confiança não costuma tentar fazer nada que esteja fora de seu repertório já ensaiado de comportamentos, ela teme as possíveis consequências de adentrar uma área desconhecida, sejam imaginárias ou baseadas em experiências anteriores. Do mesmo modo, o excesso de confiança pode levar uma pessoa a fracassar quando tenta fazer alguma coisa diferente por estar enviesada pela visão de um futuro em que o sucesso já foi conquistado, o que enfraquece sua atenção ao presente imediato.
Agora, quando a pessoa mantém seu estado de presença e relaxamento, ela não projeta nem antecipa cenários futuros, tampouco se limita por experiências e condicionamentos passados. Aqui, a habilidade de manter esse relaxamento se refere a estar consciente, prestando atenção ao presente imediato, sem querer enquadrar em padrões todo o desdobramento do presente. A confiança também depende da situação. É comum dizer que confiança se conquista com prática. Porém, praticar um ritual até conseguir realizá-lo com fluidez não quer dizer que se conseguirá realizá-lo de forma natural com uma plateia de 300 pessoas. De modo geral, somos mais confiantes nas áreas com as quais já nos familiarizamos e menos confiantes quando entramos em novos territórios. Isso também se aplica à magia, uma área que, quase por definição, exige um movimento a territórios desconhecidos. Já vi muitas pessoas que especialistas em suas áreas ficando incrivelmente nervosas e inseguras ao se colocarem em uma situação mágica. Se nos falta confiança numa situação, não relaxamos, e assim tendemos a cometer erros. Há uma forte ideia condicionante de que erros são ruins. Sermos vistos cometendo um erro fere o ego e é pior ainda em termos de status social. Temos de ser bons, quiçá especialistas, naquilo que fazemos. Qualquer outra coisa é um anátema à imagem que temos de nós mesmos. Trata-se de uma armadilha potencialmente perigosa. Muitos teoremas mágicos confusos sobrevivem às tentativas de análise ou destruição justamente porque é extremamente difícil contestar esse tipo de meme quando transmitido por figuras de autoridade. Gurus e sistemas de crença formam uma rede de segurança para quem sente necessidade de dar um passo além dos limites da realidade consensual, mas sente pavor ao mesmo tempo. Consideremos também a experiência da viabilidade da magia como uma questão de autoconfiança. Às vezes as pessoas se dizem confiantes de que a magia funciona quando a coisa dá certo para elas, mas quando a vida sai dos eixos, culpam o karma, as marés, os ataques astrais, etc. Um dos principais componentes da confiança é o reconhecimento de que o mundo é caótico, não linear. Tendemos a criar uma visão linear dos acontecimentos, e por isso agimos como se o futuro sempre se conformasse às nossas expectativas. É claro que é difícil nos mantermos em relaxamento quando alguma crise nos assola e emoções, lembranças, fantasias projetivas, diálogos internos e padrões reativos lutam para se sobressair. Podemos reconhecer o fluxo caótico dos acontecimentos no nosso modo de enquadrar novas experiências, sobretudo as de aprendizado. Novas situações costumam gerar uma ansiedade de ação devido à falta de familiaridade, quase um medo de palco. Ao entrarmos em uma situação cheia de incertezas e possibilidades desconhecidas, é difícil manter a confiança, isto é, sustentar a tranquilidade e apaziguar as pequenas dúvidas e medos. Já quando conseguimos trabalhar com a ideia de que novas situações não são difíceis, mas uma novidade, fica mais fácil encarar qualquer sensação física como um entusiasmo. Quando há interesse e curiosidade envolvidos em uma nova situação, tendemos a prestar mais atenção ao que está acontecendo no ambiente do que aos demônios do ego. Em outras palavras, costumamos rotular situações desconhecidas como difíceis e assustadoras, e com isso, tendemos a fugir delas, o que desperta ansiedade, e assim a dificuldade se torna uma profecia autorrealizadora. Se, por outro lado, o desconhecido for visto como novidade, a consciência passa a se envolver com a situação. Também é possível transferir confiança. Uma pessoa segura de si consegue projetar a confiança para que outras pessoas também se sintam confiantes. Podemos identificar vários exemplos disso em todas as atividades humanas. Esse fenômeno tem um papel importante em eventos mágicos realizados em grupo. Como discutimos anteriormente, o cerne da confiança está no relaxamento, que promove uma maior atenção a aspectos sutis do ambiente. Como bem se sabe, esse estado de tranquilidade corta a ânsia por resultados, que, em termos de confiança, é o equivalente à tendência de fantasiar sobre as consequências. Mas essa ânsia pode ir além da mera preocupação com os efeitos de um sigilo, ela abrange as preocupações de um indivíduo sobre o desempenho do grupo, a ansiedade com o desconhecido, esquecer o que deve dizer, etc.
Magistas capazes de projetar confiança podem agir como uma âncora para as outras pessoas presentes, de modo que elas possam se entregar ao momento e interpretar as sensações corporais como estímulo, e não como ansiedade. Compreender a dinâmica da confiança e desenvolver essa habilidade são pré-requisitos básicos para praticar magia de forma eficaz. Tendo enfatizado a relação entre confiança e relaxamento, é importante lembrar que a preparação também é necessária à confiança. Não só devemos prestar atenção a mudanças sutis e a oscilações caóticas, como também precisamos nos preparar, o que significa conhecer bem o nosso material e deixar aberto um leque de estratégias. Uma das formas de lidar com projeções geradas por ansiedade é usá-las para ensaiar possíveis cenários mentalmente. Uma pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos indica que pessoas que ensaiam mentalmente, com calma, suas possíveis reações a situações difíceis tendem a ficar um pouco mais tranquilas quando se veem diante de uma situação ao vivo. Para magistas, portanto, ser confiante é ser capaz de manter o estado de relaxamento, a tranquilidade diante de situações desconhecidas ou que causem ansiedade. Também tem a ver com a capacidade de vivenciar o desconhecido como uma novidade ou algo que desperta entusiasmo. A confiança é também uma das chaves para uma magia bem-sucedida. Mais adiante, discutirei técnicas que demonstram isso. Se uma pessoa for, aparentemente, confiante ao realizar rituais mágicos sozinha, mas ficar nervosa e apreensiva em qualquer outra situação, é porque não entendeu o sentido da magia do caos. Um efeito colateral da confiança é a neofilia, a tendência de se abrir a novas ideias e conceitos. No geral, pessoas tranquilas e confiantes não se sentem necessidade de defender a si mesmas ou as suas crenças e ideologias. Por isso, bons magistas tendem a ser pessoas tranquilas e de mente aberta. O fanatismo e o proselitismo são comportamentos de pessoas pouco confiantes, exceto quando estão seguras em sua zona de conforto. Honra. A maioria dos sistemas mágicos transcendentalistas ou quase religiosos é caracterizada por um código de ética alheio aos indivíduos, determinado por algum livro sagrado e quase sempre infringido. Por isso é bem melhor que cada pessoa desenvolva suas próprias regras. Talvez soe estranho o que vou dizer agora por vir de um magista do caos, mas eu acredito que ter um código de honra pessoal amplia nossas potencialidades como magistas. Por exemplo, ao longo dos anos eu desenvolvi minhas próprias regras sobre direcionar atos mágicos a outras pessoas e só me desvio delas quando a situação se enquadra em critérios bem específicos. Além do mais, ser visto como uma pessoa honrada em certos âmbitos causa uma impressão nos outros, o que estabelece nossa credibilidade como magista eficaz e como alguém em quem se pode confiar. Ter um senso de honra determina nossas ações, e é por elas que normalmente somos julgados, não por nossas palavras ou pelo nosso jeito. Poderíamos dizer que os princípios de honra que escolhemos para nortear a vida formam as bases do nosso psicocosmo pessoal. Vale lembrar ainda que palavras têm poder. Se você acredita que suas palavras são capazes de manifestar poder e submeter entidades à sua vontade, consequentemente você também é uma pessoa sujeita às próprias palavras. Questões de honra. Promessa é dívida. Evite se colocar em situações que ponham sua integridade em xeque. Lembre-se de que outras pessoas, especialmente magistas, estão sempre de olho em sua reputação. Você pode levar anos para conseguir se estabelecer como magista, mas arruinar sua reputação numa única noite. Se digo que vou tentar é porque vou tentar. Se digo que vou fazer é porque vou fazer. Se digo que prometo é porque prometi. Quando dizemos que vamos fazer alguma coisa, é nossa obrigação fazê-la. Se demonstramos ser pessoas confiáveis, as pessoas vão confiar em nós. E quanto maior a confiança em nós, maior a nossa potência como magistas. Do mesmo modo, é uma qualidade sermos realistas e reconhecermos nossa impossibilidade de fazer algo. E isso vale especialmente quando optamos por fazer magia para outras pessoas. Resolva problemas. Se ocorrer algum problema, deve-se lidar com ele o quanto antes. Quanto mais tempo deixamos um problema de lado, menor a chance de resolvê-lo. Se um problema que diz respeito a outra pessoa não puder ser resolvido, também é importante avisá-lo o mais rápido possível.
As pessoas costumam valorizar quem não demora a resolver problemas. Admita seus erros. É melhor admitir erros livremente sem reservas do que tentar encobri-los. Isso também contribui para nossa credibilidade, desde que também façamos algo a respeito, é claro. Essas questões têm mais a ver com o nosso modo de lidar com outras pessoas. Da perspectiva da magia do caos, magista eficaz é a pessoa que lida com as outras de forma eficaz, nas mais diversas situações. Se você se esforçar para manter esses, e outros, princípios de honra em relação a outras pessoas, é provável que consiga aplicá-los a si também. Atenção! As situações são mais complexas e delicadas do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. É recompensador prestar atenção no que ocorre ao nosso redor com o devido cuidado para não sermos confiantes demais nem ficarmos muito tensos, e é preciso tomar cuidado com qualquer coisa que tire a nossa atenção dos outros. A prática do descondicionamento, que discutirei em breve, é importante nesse quesito. É importante saber a diferença entre o mundo como ele é e o mundo como gostaríamos que fosse. Um bom exemplo da importância disso é o feedback conversacional. Quando falamos com alguém com um propósito específico em mente, tal como convencer essa pessoa de que ela deve adquirir um produto, obviamente precisamos prestar atenção ao modo como ela reage ao que dizemos. Esse feedback pode ser verbal, palavras, tom de voz, e não verbal, expressões faciais, postura corporal, etc. Para alcançarmos nosso objetivo, precisamos interpretar corretamente essas reações e mudar nossas táticas conforme necessário. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção a esse feedback e se deixam distrair por outras coisas, seja por falta ou excesso de confiança na situação. Em outras palavras, elas já têm um resultado em mente, seja sucesso ou fracasso, e não estão abertas a mudar de ideia a partir do que lhe é dito. Pode acontecer também de a pessoa dar tanta importância ao que está dizendo que pouco se importa com a resposta que recebe. Nesse sentido, pode ser útil discutir a intuição como uma forma refinada de atenção. As pessoas costumam se referir à intuição como um enigmático sexto sentido que, de algum modo, estaria relacionado a poderes psíquicos e coisas do tipo, porque entendem essa habilidade como algo misterioso ou paranormal, distinto dos padrões cognitivos que geralmente usamos para chegar a conclusões. Porém, o que chamamos de intuição é, em parte, a capacidade de tomar decisões sem passar por todo o processo consciente de dedução lógica. Outro elemento crucial da intuição é nossa capacidade de reconhecer estímulos sensoriais muito sutis e obter uma impressão geral, uma gestalt, também sem fazer uso da cognição linear. Além disso, é curiosamente comum que as respostas intuitivas apareçam sem serem solicitadas quando nossa mente está tranquila, sem refletir sobre o assunto em questão. A intuição também depende do contexto. Na época em que eu trabalhava como terapeuta num tumultuado departamento psiquiátrico, percebi que estava começando a fazer diagnósticos relâmpago dos clientes sem nem ter visto seus históricos, em pelo menos 8 a cada 10 casos. Meu diagnóstico estava correto. Alguns anos depois, comecei a dar seminários sobre treinamento mágico e percebi que, com o tempo, passei a discernir de forma razoavelmente precisa se uma pessoa havia entrado em transe profundo ou se estava fingindo. Em ambos os casos, eu sabia quais eram os sinais que deveria procurar e comecei a processar muito rapidamente, sem ter ciência de nada além do efeito cognitivo, uma ampla variedade de indícios que as outras pessoas davam. Assim como a confiança, a atenção pode ser considerada uma habilidade. Um de seus níveis vem do treinamento para estar sempre consciente do que está ao redor, mantendo, ao mesmo tempo, uma atitude de desapego, desprendimento de preconcepções e expectativas e, acima de tudo, relaxamento. O outro nível vem de aprender a aceitar quaisquer impressões que surjam na mente e não as descartar nem se prender a elas a ponto de desconsiderar impressões seguintes. Para serem eficientes, magistas devem prestar atenção não só ao que está em seu entorno, mas também às próprias emoções, complexos motivacionais, desejos, hábitos e diálogos internos. Organização. Uma das definições contemporâneas de magia a descreve como uma organização da imaginação.
Para agir com eficácia no mundo, é preciso se organizar, não importa o que se esteja fazendo. Enquanto escrevia este livro, precisei definir uma sequência dos temas que eu queria desenvolver ao longo da narrativa. Do mesmo modo, para realizar um ritual mágico, preciso preparar uma fundamentação coerente e organizada. Como apontei anteriormente, há uma grande tendência de entender abordagens mágicas como sistemas. Existem variantes da cabala, da wicca, do xamanismo, do satanismo, etc. E muitos desses sistemas têm modelos para ordenar e representar o universo simbolicamente. Alguns deles são muito abstratos, como a cabala ocidental, enquanto outros se interrelacionam com a experiência cotidiana em graus variados. No geral, nós utilizamos esses modelos para estruturar, interpretar e avaliar experiências mágicas. Alguns paladinos dessas abordagens já criticaram a magia do caos por entenderem que o termo caos implica desordem, e que seus defensores propõem uma abordagem confusa da magia. Essa opinião, no entanto, se deve amplamente a uma má interpretação da abordagem caoísta, que tende a encarar o uso de sistemas mágicos como uma questão de preferência pessoal. Como já discuti, o termo caos não se refere necessariamente a desordem, do mesmo modo como se organizar não é o mesmo que inserir tudo em um enquadramento rígido do qual não se pode desviar. Ser organizado significa estar preparado e pronto para agir. A organização é uma habilidade? Obviamente, pois melhora com a prática, e a eficácia da organização depende da capacidade de manter um estado de tranquilidade e atenção. Quando fazemos da organização um ponto importante do código de honra, os outros nos veem como uma pessoa eficaz e competente, o que tende a aumentar ainda mais essas características. Ou seja, é um processo que se retroalimenta. Se nos organizamos ao nos preparar para uma tarefa, fica mais fácil realizá-la com tranquilidade, por conseguinte, teremos mais confiança no resultado. A capacidade de estruturar os pensamentos e identificar pontos centrais em situações que exigem uma atenção particular é também uma das chaves da feitiçaria prática. Busca por excelência, de certo modo, esse é o cerne do que significa de fato ser magista. Ser magista não é um estado de existência, mas um envolvimento dinâmico. Não existe um destino final, o ponto em que enfim chegamos lá, o que existe é sempre mais a fazer. De muitas maneiras, tornar-se uma pessoa adepta é o equivalente a fazer muito bem muitas coisas. Quanto mais praticamos magia, mais descobrimos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo em geral. Faça o que quiser da melhor forma que puder. Erudição. Quando escolhemos uma área na qual pretendemos ensinar, liderar ou inspirar, é preciso confiar nela, não só obter conhecimento sobre ela. A especialização é para insetos. Magistas que têm poder se interessam por assuntos variados que perpassam diferentes áreas, mas não se prendem a nenhuma delas. Além disso, não basta ter acesso a conhecimentos especializados, é preciso tomar muito cuidado com a forma de expressar esse conhecimento. Sensibilidade. Ser sensível não significa ser frágil, aquela pessoa que se encolhe toda diante de uma frustração e passa 6 semanas fugindo de todo mundo. Não, me refiro aqui a uma ampla gama de habilidades que incluem discernimento, prudência, tato, cuidado e empatia. Para ser sensível é preciso ter ciência das necessidades e emoções das outras pessoas. Aliás, a sensibilidade pode se estender ao nível de percepção que costumamos associar a poderes psíquicos e a intuições que acabam se mostrando verdadeiras. Além disso, a sensibilidade é uma habilidade que pode ser adquirida. Em seu nível mais simples, é a arte de escutar o que os outros dizem. Muito do que falei sobre atenção também é válido aqui, mas a sensibilidade é mais do que estar ciente das pequenas nuances de uma situação, é também reagir a elas de forma adequada, com inteligência, prudência e tato. A sensibilidade enquanto habilidade é mais um exemplo da distinção entre o eu e o outro discutida no capítulo anterior. É comum nos deixar absorver tanto pela imagem que queremos transmitir de nós mesmos que nem prestamos atenção nas outras pessoas, nem sequer reconhecemos os sentimentos alheios em uma dada situação. Se eu me preocupar demais com o que acho que pensam de mim, por exemplo, não perceberei como as outras pessoas de fato reagem.
Além do mais, eu provavelmente não conseguirei responder de forma eficaz se estiver preocupado demais comigo mesmo. Assim como as outras habilidades, a sensibilidade requer tranquilidade. E também é preciso estar consciente das complexidades de uma situação, sobretudo se pensarmos na tendência comum de reduzirmos qualquer situação para conformá-la a nossas expectativas. Por exemplo, é muito fácil acreditarmos que uma pessoa com quem compartilhamos alguns interesses seja semelhante a nós em outros quesitos. Se pararmos para pensar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas numa situação ao vivo é fácil se esquecer disso e cometer um erro sem sequer perceber. Mais uma vez, isso tem a ver com a separação entre o eu e o outro. Quando mantemos a tranquilidade e a confiança, ficamos mais sensíveis às diferenças das outras pessoas e adequamos melhor nosso próprio comportamento à situação. A sensibilidade é útil sempre que uma situação nos pede para prestar atenção a outras coisas além do nosso diálogo interno, não importa se as outras coisas são pessoas, animais, ecossistemas ou espíritos. As pessoas sensíveis são as que sobrevivem. Uma forma bastante prática de desenvolver a sensibilidade é cultivar um senso de perigo. Talvez você até já sinta algo assim, ainda mais se tiver o hábito de andar por áreas perigosas no centro da cidade. Com frequência, sentimos esse aviso interior e o ignoramos por não haver um motivo lógico ou racional que justifique esse cheiro de perigo. Pela minha experiência, descobri que é um erro ignorar essas alfinetadas do meu senso de perigo. E isso se aplica não apenas a situações, mas também a pessoas, o que é mais complexo. Quando temos uma sensação súbita de que alguém que acabamos de conhecer vai dar dor de cabeça, pode ser muito difícil agir com base nisso se não há nada que a justifique, mas, para mim, foi sempre um erro ignorá-la. O senso de perigo normalmente tem algo de pressentimento, o perigo pode não ser imediato, mas está lá, esperando. Se você prestar atenção ao seu senso de perigo e aprender a confiar nele, vai perceber que às vezes ele se expande, tornando-se uma aura de expectativa, um prenúncio de que algo está prestes a acontecer. Essa sensibilidade é uma conquista, ela surge como efeito colateral de sua disciplina e consciência. Não tente explicá-la nem forçá-la, apenas a escute. Pode ser que ela salve sua vida ou a vida de outra pessoa. Uma vez um amigo meu estava indo para casa de ônibus com a namorada, depois de uma festa. De repente, os dois sentiram que algo, não sabiam o que era, estava errado, e por isso desceram do ônibus na parada seguinte à de costume. Ao voltarem andando para casa, passaram pelo ponto no qual costumavam descer e descobriram que 2 carros haviam batido logo ali, amassando uma placa de pare. Se tivessem descido do ônibus naquele ponto, poderiam ter sido mortos pela batida dos carros.